Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriele Salles, nutricionista. Eu trabalho dentro da abordagem da nutrição comportamental, que visa entender as questões comportamentais relacionadas da forma como nós comemos e nos relacionamos com os alimentos. Então, é sempre importante a gente se perguntar por que nós comemos? Porque nós não comemos exclusivamente quando nós estamos com fome. Nós comemos por muitos outros motivos, como socialização. Nós, às vezes, preparamos uma refeição pensando em demonstrar afeto para alguém. Então, o motivo por que comemos pode ser diverso. Mas, além de nos perguntarmos por que nós comemos, a gente tem que se perguntar por que nós comemos, como nós comemos. Então, algumas pessoas se relacionam de uma forma saudável com a comida, outras pessoas se relacionam de uma forma já não tão saudável, têm um relacionamento um pouquinho mais conturbado com os alimentos. E isso tudo tem a ver com alguns fatores, como a história com a alimentação, a história com a comida, como era na sua infância os momentos de refeição, se você passou por muitas restrições, seja por questões financeiras ou por questões de uma educação mais rígida, então tudo isso vai influenciar na forma que nós comemos. E também tem a ver com a sua história com dietas. Então, muitas pessoas, desde sempre, desde que se conhecem por gente, lembram de estar de dietas. Cada hora uma dieta diferente e tudo isso vai influenciando a forma como a gente se comporta hoje com a comida. Então, muitas vezes a pessoa tem uma história tão longa com dietas, de cada vez tentar uma coisa nova e tantas informações por aí, que a pessoa desenvolve algo que nós chamamos de mentalidade de dieta. A mentalidade de dieta não é algo positivo, é algo que atrapalha muito a forma como nós nos alimentamos, porque ela acaba trazendo muito um senso proibitivo para a alimentação e isso gera uma preocupação desnecessária sobre classificar os alimentos em proibidos e permitidos, isso dentro de um contexto de emagrecimento, de uma alimentação saudável. E é tudo isso que faz com que as pessoas se relacionem de forma diferente com a comida e cada uma vai comer de um jeito. Então, existe uma classificação sobre os tipos de comedores. Então, nem todo mundo come igual, como eu já falei. E é importante a gente identificar qual é o tipo de comedor que nós somos, para que a gente possa pensar nas melhores estratégias para lidar com esses comportamentos, às vezes sabotadores, de uma alimentação mais saudável. O primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês é do comedor cuidadoso. O comedor cuidadoso, ele é consciente sobre os aspectos biológicos da nutrição. Ou seja, ele sabe muito bem o efeito que um alimento vai trazer no corpo, o que pode ser bom, o que pode não ser bom para ele em relação ao funcionamento do seu corpo. Esse tipo de comedor pode ser uma pessoa genuinamente interessada em saúde. Então, ela realmente tem interesse em saber o que é melhor para comer, o que pode prejudicar o seu corpo de alguma forma. E essa pessoa também sabe muito sobre nutrição, sobre assuntos fitness, né? E por que eu digo sabe muito? Porque nem sempre essa pessoa ela vai ser preocupada em buscar em fontes confiáveis. Então, ela pode ter muitas informações que não necessariamente vão ser verdades, pelo menos não para todo mundo. Pode ser alguém também que só come por fins corporais. Então, ela é uma pessoa que só está preocupada no efeito da alimentação com o seu corpo e não com a sua saúde. Então, esse alimento vai me engordar, esse alimento vai me emagrecer, esse alimento vai me inchar, esse alimento vai me desinchar. E isso pode acabar fragilizando um pouquinho o relacionamento com a comida, com essa preocupação excessiva. E essa pessoa, às vezes, pode ser um pouquinho chata em algumas situações com outras pessoas, porque vai achar sempre que tem a verdade absoluta sobre o que se deve e o que não se deve comer. São características que podem sim ser positivas, mas tem uma grande chance dessa pessoa ir para o lado do extremo. Então é importante que nós sejamos cuidadosos com a alimentação, que a gente busque conhecer e aprender sobre alimentação saudável, coisas que vão nutrir no nosso corpo, mas a gente tem que tomar cuidado para não ir para o extremo de ser uma pessoa extremamente preocupada e às vezes até moralista com outras pessoas em relação ao comer. Se você se identificou com esse estilo de comedor, quais seriam os pontos de melhoria para você? Primeiro deles é encontrar o seu ponto de equilíbrio, de valorizar realmente o cuidado com a alimentação e não partir para o lado extremo, de ficar neurótico com a alimentação. O segundo ponto de melhoria seria focar sempre na sua saúde. Então, o corpo, ele é a consequência do cuidado que nós temos com a nossa saúde. Então, a gente tem que sempre focar na nossa saúde e não em questões corporais. Respeitar as escolhas de terceiros, isso é muito importante para você não ser aquela pessoa inconveniente e moralista que vai querer dizer que sabe mais do que os outros, que sabe o que é melhor para todo mundo.
E o último e também muito importante é consumir conteúdos de fontes confiáveis. Então, se você é esse estilo de comedor, você tem um interesse grande em conhecer, em aprender sobre nutrição, sobre alimentação, assuntos fitness, e é importante que você saiba filtrar de onde você vai receber essas informações para que sejam informações confiáveis. Porque, afinal, dieta não é sobre o que você come pela boca, mas também o que você consome de conteúdos por aí. O segundo estilo de comedor que eu trago para vocês é o profissional de dieta. O que seria o profissional de dieta? É aquela pessoa que já fez várias dietas e por isso ela acaba se tornando especialista, porque ela já tem experiência muito grande nisso. Essa pessoa, ela tem uma fortíssima mentalidade de dieta, que foi aquilo que a gente conversou lá no comecinho, que tem o hábito de classificar os alimentos em proibidos e permitidos. Isso engorda e isso emagrece, quando na verdade a gente não faz essas classificações. É muito importante a gente avaliar o contexto alimentar das pessoas. Ela é uma pessoa muito apegada a regras e modismos alimentares. Então, se hoje está na moda dieta sem carboidrato, é essa dieta que ela vai fazer. Se amanhã está na moda uma dieta que é só comer fruta e salada no jantar, é essa dieta que ela vai fazer. Então, ela está sempre mudando de uma dieta para outra. E não costuma ter senso crítico sobre as dietas e suas consequências. Exatamente porque essa pessoa está sempre em dieta, ou seja, a dieta anterior não funcionou. Então, ela procurou uma nova, mas ela não teve esse senso crítico de entender que as dietas não estão funcionando e que tem que buscar outra estratégia. É uma pessoa que tende a priorizar muito o emagrecimento e não a saúde. Vocês querem um exemplo? Está super na moda uma dieta que é liberado você tomar refrigerante zero, mas que não é legal você comer fruta, porque fruta tem açúcar. Essa mudança é exclusivamente pensada em calorias e emagrecimento e não tem nada a ver com a sua saúde. Com isso, é uma pessoa que está frequentemente frustrada com esse ciclo vicioso das dietas, de terminar uma e ter que começar outra, e tem um péssimo relacionamento com a comida, porque vive fazendo muitas restrições e essas restrições não funcionam, então tem que ter novas restrições, e com isso acaba achando sempre que é a comida é o problema, que comer é o problema. Então, essas pessoas têm, às vezes, a falar, eu inventei o viver de luz para ver se eu consigo emagrecer. Se eu só respirar, eu engordo. Falta aí um pouquinho o senso crítico nesse estilo de comedor. Se você se identificou com esse estilo de comedor, quais seriam os pontos de melhoria? Valorizar a constância ao invés da velocidade. Mas a gente quer resultados rápidos, quer coisa de tudo para ontem. Isso é normal da nossa sociedade. Mas a constância, a gente buscar melhorias contínuas, isso inclusive no emagrecimento, né? Será que eu preciso emagrecer tão rápido, ao invés de eu aderir mudanças que eu consiga sustentar a longo prazo e emagrecendo num ritmo um pouquinho mais lento, não seria mais interessante? O segundo ponto, muito importante, é parar de fazer dietas e aprender a respeitar o seu corpo, no sentido de oferecer para ele aquilo que ele precisa para ele funcionar adequadamente e não ficar fazendo restrições para oferecer muito menos do que ele precisa. E aprender a se acolher com gentileza. Então, esse estilo de comedor normalmente se cobra demais por nunca conseguir, por estar sempre tentando e sempre falhando e acaba se sentindo um frustrado, um fracassado na sua história com dietas. Então, é muito importante a gente se acolher e entender que talvez não seja você o problema, mas sim as estratégias que você está usando que são inadequadas para você. O terceiro estilo de comedor é o comedor inconsciente. É aquela pessoa que sempre que está comendo está fazendo mil e uma coisas ao mesmo tempo. Então, está sempre distraída no momento das refeições. Então, faz várias coisas ao mesmo tempo. Não se dá conta do que está comendo e por que está comendo, porque está distraída, está pensando em mil e uma coisas ao invés de se conectar ali com o momento da refeição. É uma pessoa que frequentemente exagera nas quantidades do que come, exatamente porque não está focada no momento da refeição, então às vezes ela nem percebe que ela está comendo ou quanto ela já comeu. É uma pessoa que não é atenta aos sinais de fome e saciedade, ou seja, não sabe quando está com fome e não sabe quando já está satisfeito. Então é uma pessoa que consegue comer muito de uma vez, porque não se atentou que já estava satisfeita, e a pessoa consegue fazer várias horas de jejum e até esquecer as vezes que fez uma refeição. Então, pode ir para os dois extremos. Esse estilo de comedor também tende a usar a comida para lidar com as emoções. Então, essa desconexão consigo mesmo não tem a ver só com comer, mas também com as suas emoções. Então, ela também não sabe identificar fome e saciedade, mas muitas vezes ela não sabe também identificar o que ela está sentindo, se é tristeza, se é ansiedade, e com isso ela busca ali um band-aidzinho nos alimentos e acaba compensando às vezes as emoções na alimentação. Quais seriam os pontos de melhoria se você se identificou nesse estilo de comedor?
Primeira delas seria eliminar as distrações no momento das refeições. Então, nada de comer mexendo no celular, assistindo TV. Você pode fazer uma refeição com outras pessoas, não há problema nisso, mas sempre buscar ali em se concentrar, em se atentar no momento da refeição, mastigar bem os alimentos e se concentrar ali. Se atentar aos sinais internos de fome e saciedade. Então, tentar se atentar, quais são os sinais que o seu corpo envia? Quando você está satisfeito e já pode parar de comer? Ou quando você deve começar a comer porque você já está ficando com fome. Outro ponto muito importante é cuidar das suas emoções e achar alternativas para controlá-las, já que frequentemente esse estilo de comedor tende a compensar as emoções ali na comida. Por isso é importante que antes de comer, você se questione: por que eu vou comer? Eu vou comer porque eu estou com fome? Eu estou identificando esses sinais de que meu corpo está com fome, que eu preciso me alimentar? Ou eu estou indo comer porque eu estou chateada com algo que aconteceu, eu estou com uma angústia, eu não quero pensar nisso, então eu vou comer porque eu vou ter ali um momento de prazer, um momento de distração. O último estilo de comedor seria o comedor intuitivo. O comedor intuitivo é um estilo de comedor muito positivo, porque ele tem uma boa conexão com o seu corpo e com a alimentação. Então, é uma pessoa que se comporta de acordo com seus sinais internos de fome e saciedade, vai comer a hora que precisar e vai saber a hora que ele tem que parar. Então, ele sabe a hora de começar a comer e a hora de parar. Tudo isso porque essa pessoa tem as habilidades de comer preservada, ou seja, aquilo que a gente tinha quando a gente era um bebezinho, que a hora que a gente queria mamar, a gente chorava. A hora que a gente já estava satisfeito do mamar, a gente fechava a boquinha, virava a cabecinha. Quem aqui já amamentou ou acompanhou o bebezinho vai saber como que funciona. Porque o bebê sabe a hora que ele tem que comer e a hora que ele tem que parar. E não adianta que ele ficar empurrando mais leite pro bebezinho ali, porque ele vira a cabecinha, ele tranca a boquinha, porque ele sabe que ele já está satisfeito e que ele não precisa comer mais. E o comedor intuitivo tem essas habilidades preservadas. E com isso, ele tem um ótimo relacionamento com a comida e come feliz. Ele é diferente daquele que fica classificando os alimentos em proibidos e permitidos, porque ele entende que dentro de um contexto de alimentação saudável, a gente pode incluir uma diversidade de alimentos sem culpa, sem peso na consciência. Por isso, ele come o que escolhe, sem culpa e sem julgamento. Esse estilo de comedor, ele não está isento de erros, não significa que ele é perfeito e que ele sempre vai fazer tudo perfeito. Ele vai errar muito, mas qual é a diferença? Ele sabe se acolher com gentileza. Então, eu sou uma comedora intuitiva e hoje eu exagerei demais. Falei assim, nossa, eu exagerei. Os outros estilos de comedores tendem a fazer o quê? Eu sou um fracasso. Já que eu exagerei hoje no almoço, à noite eu também vou sair, vou comer alguma coisa diferente. E daí acaba sempre se culpando e procrastinando aí uma mudança porque se sente incapaz. Já o comedor intuitivo, quando ele erra, ele fala, nossa, hoje eu errei. Mas tudo bem, a próxima refeição é uma nova refeição, é uma nova oportunidade para eu melhorar as condições. Uma coisa muito importante é que o comedor intuitivo, ele não é liberal. Não significa que ele vai comer de tudo a toda hora. Eu posso comer isso, eu posso comer aquilo. Significa que ele é consciente. Então, ele se permite comer as coisas que ele tem vontade, mas ele vai saber quando ele pode abrir aquela exceção, se aquele é o momento, qual é a quantidade que ele vai comer. E ele vai saber a hora certa de comer, a hora certa de parar e a frequência também com que ele vai consumir determinados alimentos. Agora, uma atenção especial. Muita gente se identifica como um comedor intuitivo, mas ele é o fake intuitivo, é o falso intuitivo. Por quê? Eu não me preocupo, eu como de tudo mesmo, sem julgamento, sem culpa, eu como feliz, e daí acha que é um intuitivo. Mas muitas vezes as pessoas, elas são irresponsáveis. Então, tá tudo estragado mesmo, eu vou comer do jeito que eu quiser, eu vou comer feliz, pode mandar o que vier que eu como. Isso não significa que você é um comedor intuitivo. Tá? O comedor intuitivo, ele vai ter a consciência da forma dele se comer em relação à sua saúde. Esse outro estilo de comedor, que é o falso, ele é um comedor irresponsável, um falso intuitivo. E o que seria o comer intuitivo, né? Essa característica tão importante desse comedor intuitivo. Não é uma técnica de emagrecimento, ela desencoraja a prática de dietas, porque vocês já viram, e provavelmente vocês já sentiram na pele, que dietas não funcionam. Porque se você está em uma dieta, você vai estar sempre em uma dieta e parece que as coisas nunca se resolvem. Ela é uma alternativa para aquela mentalidade de dieta, onde tem regras rígidas da alimentação, classificando por objetivos de emagrecimento o que você pode e o que você não pode comer. Ele é uma abordagem que estimula as pessoas a terem um relacionamento melhor com a comida, sem toda essa bagagem de culpa que os outros estilos de comedor costumam carregar. Estimula as pessoas a conhecerem o seu corpo, o seu tempo, o funcionamento dele,
para que eles possam ter um relacionamento saudável com a comida, tanto para o corpo quanto para a mente. E quando a gente fala do comer intuitivo, existem 3 pilares que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. O primeiro deles é a permissão incondicional para comer, que não significa que a gente pode comer de tudo, mas significa que nós somos livres para escolher. Nós temos o livre-arbítrio, não é mesmo? E com isso, nós não classificamos os alimentos, no quesito de emagrecimento, por alimentos proibidos e alimentos permitidos. A gente entende que aqueles alimentos vilões para o emagrecimento, eles podem sim ser incluídos dentro de uma alimentação de um contexto saudável. E com isso, nós evitamos o aumento do desejo por alimentos proibidos e evitamos exageros futuros. Então, se eu propor para vocês aqui agora que todos fiquem 30 dias sem chocolate, a primeira coisa que vocês vão pensar vai ser em comer um chocolate. E durante os 30 dias, vocês vão acordar pensando em comer um chocolate. Alguns podem até conseguir ficar um período sem, mas no dia 31 vai estar comendo um monte de chocolate para compensar esse período. Nem todo mundo funciona assim, mas a maioria funciona assim, né? Aquela famosa frase que toda restrição gera uma compulsão e para a maioria das pessoas, infelizmente, é assim que acontece. O segundo pilar é comer para atender nossas necessidades fisiológicas, ou seja, do nosso corpo, e não as nossas necessidades emocionais. E para isso, nós precisamos aprender a ouvir o nosso corpo, para então saber seguir os sinais de fome e saciedade, que é o próximo passo que a gente vai falar. Então, o terceiro pilar é seguir sinais internos de fome e saciedade. Então, nós somos seres únicos, logo não existe uma regra para todos e nem para nós mesmos. Nós não vamos sentir fome todo dia, na mesma hora, na mesma intensidade. Tem dia que a gente está com o apetite um pouquinho maior, tem dia que a gente já não está com o apetite tão bem. Tem dia que a gente acorda morrendo de fome, tem dia que a gente acorda sem fome. Então, nosso corpo ele não funciona igual, nem com a gente mesmo, quem dirá para todos. Por isso, a gente não pode ter regras rígidas que funcionem para todo mundo em qualquer situação. E para isso, precisamos aprender a nos comunicar com o nosso corpo. Eu trouxe para vocês essa escala de fome e saciedade. Então, o que é importante a gente entender? Essa escala vai de 1 a 10. O neutro dessa escala é ali no 5 e 6. Você não vai sair de uma pessoa satisfeita para uma pessoa morrendo de fome em questão de segundos ou do nada. Você vai passar por degraus. Da mesma forma que você não vai sair para uma pessoa que está satisfeita com a refeição, para uma pessoa empanturrada, do nada. Você passou por estágios até atingir os extremos dessa escala. Então, é importante que a gente conheça quais são esses estágios para que a gente comece a nos perceber enquanto fome e saciedade. Então, a pessoa não vai sair do estágio sem fome para o estágio morrendo de fome do nada. Vai passar por estágios. Ela vai começar a estar com pouca fome. Ela vai ficar com fome, que quando começa as sensações físicas de fome, que pode variar de pessoa para pessoa, às vezes uma barriga roncando, ou às vezes começa a ficar com a energia mais baixa, uma leve dorzinha de cabeça, para o estágio de com muita fome, e então morrendo de fome, que já são aqueles estágios que você já não se importa com o que nem o quanto come. Sabe aquela história de você ir no mercado com fome, que você não faz as melhores escolhas? Funciona dessa mesma forma quando você vai se alimentar nesses estágios. Qualquer coisa serve. Se você estiver andando na rua, passar um carrinho vendendo churros, você vai ficar com vontade de comer churros. Se passar um carrinho vendendo milho, pamonha, pipoca, você vai querer comer o que você vê pela frente. Então, você já não consegue ter aquele filtro sobre a qualidade do que você vai comer, sobre a escolha que você vai fazer, porque você está com muita fome. Você só quer matar a fome e essa é a sua prioridade. Da mesma forma, de quando nós estamos satisfeitos com a refeição ali no estágio 6, nós não vamos do empanturrado para nada. Nós vamos passar para começando a ter uma sensação de cheio, que seria ali o limite para nós pararmos de nos alimentar, para um pouco cheio demais, que é quando você já sente um desconforto, para cheio demais, que é quando você já precisa abrir o botão da calça, para empanturrado, que você não pode comer mais nada se você colocar alguma coisa mais na boca, você vai passar mal. Então, a gente tem que parar de nos alimentarmos quando a gente estiver ali no estágio 7 no máximo, que é quando você já está com aquela sensação de cheio, está alimentado. E a gente tem que começar a se programar para comer quando estivermos ali no estágio com pouca fome. Então, a gente começa a se programar ali para quando chegar a fome ali no estágio 3, a gente já faça uma refeição. Assim a gente consegue se alimentar de forma consciente, fazendo as escolhas conscientes, não a escolha no desespero porque já está morrendo de fome. É interessante a gente revisitar essa escala enquanto nós estamos comendo para identificar em que estágio nós estamos ali da saciedade e também a gente revisitar essa escala após nós comermos para a gente identificar quando a fome vai começar a aparecer.
Porque às vezes a gente está muito desconectado com esses sinais de fome e saciedade. Eu falo que o nosso termômetrozinho está quebrado, então a gente não faz ideia, a gente vai comendo de uma forma assim, né? Cada um de um jeito e espera só chegar nos extremos para identificar ou o que precisa comer ou o que precisa parar. E um ponto importante também é a gente saber identificar a fome da vontade de comer. Provavelmente vocês já ouviram isso, né? Você não está com fome, você está com vontade de comer. Como que a gente identifica isso? Como que a gente difere essas duas sensações? A fome é uma reação física, enquanto a vontade é uma reação emocional. Então, a fome ela vai ser persistente, a vontade ela vai ser passageira, se a gente conseguir tirar o foco. A fome ela não é seletiva, já a vontade ela é seletiva. Então, sabe aquele último estágio da fome, que você está morrendo de fome e qualquer coisa vai servir para você comer? A fome não é seletiva. Às vezes você pode até comer algo que você não gosta porque você está com muita fome e aquilo é a única opção disponível. Já a vontade ela é seletiva. Ninguém vai falar, estou com fome de um bolo de chocolate. Não, vai falar, estou com vontade de um bolo de chocolate. Então, é algo seletivo. A fome, ela pode se intensificar. E por que eu falo pode, né? Pela lógica, é lógico que a fome vai se intensificar. Mas algumas pessoas já estão tão acostumadas com rotinas irregulares na alimentação que o corpo, como um mecanismo de defesa, inibe a fome. E isso não é uma vantagem, isso é algo muito prejudicial para o seu corpo, para o seu metabolismo. Já a vontade, ela não se intensifica, novamente, se a gente souber tirar o foco. Se a gente ficar naquele momento de fissura, eu não vou comer esse chocolate. Aí você fica repetindo, eu não vou comer esse chocolate. Essa vontade vai se intensificando. Então, se você tem o hábito de todo dia depois do almoço, né, essa necessidade absurda de uma vontade de doce depois do almoço, você já tentou quebrar esse ciclo do comportamento automático? Então, você terminou de almoçar, que tal você ir dar uma voltinha, uma caminhadinha, né? Não um exercício logo depois come, mas uma caminhadinha na natureza. Que tal você ir escovar o dente ou você ir conversar com outras pessoas? Quebrar esse ciclo do comportamento de eu terminei de comer, eu preciso. Às vezes você não precisa, às vezes você está fazendo aquilo por hábito. E quando a gente consegue tirar esse momento de fissura por alguma coisa, essa vontade não vai se intensificar. Ok, eu identifiquei o que eu tenho é uma vontade. O que eu faço? Vai relaxar, vai respirar, vai manter as mãos ocupadas e vai se distrair, que foi o que eu acabei de falar. Lógico que muitas vezes a gente vai poder nos permitir comer algo que nós estamos com vontade, tá tudo bem. O grande problema é quando a gente sempre vai se permitir ter as nossas vontades e isso vai fazer com que a nossa alimentação fique desequilibrada. Então, todo dia eu tenho vontade de comer um doce, todo dia eu tenho vontade de comer uma fritura, todo dia eu tenho vontade de comer um alimento que eu sei que vai ser prejudicial para o meu corpo. Aí isso é um problema. Não é aquela pessoa que tem uma alimentação regrada e que uma vez ali ou outra, nossa, estou com vontade de comer uma sobremesinha, comer um chocolate, estou com vontade de comer algo diferente. Não é isso, mas sim daquelas vontades que a gente se permite com frequência e que atrapalham a qualidade da nossa alimentação e a nossa saúde. E para finalizar, qual é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje? É que as relações com a comida são muito mais profundas do que parecem. E só será possível viver em paz com o alimento quando estivermos em paz com nós mesmos. Então, eu desejo que vocês aprendam a identificar esses gatilhos do comer emocional, de comer movido pelas emoções, que vocês aprendam a ter um relacionamento saudável com a comida, se permitindo uma alimentação saudável para o corpo e para a mente, e que sempre a saúde esteja no topo da prioridade de vocês, e não questões corporais, questões estéticas, porque tudo isso é consequência do nosso cuidado com a nossa saúde, com o nosso corpo, com o nosso tempo.